Uma das coisas muito difíceis, né, Orlando, é você saber montar uma estratégia principalmente para cripto, né? Hoje, se você for ver, milhões de criptomoedas existem aí você começa a olhar e você fala, putz, tem legal. Tem o Bitcoin, tem a Ethereum, aí vai descendo ali os projetos principais, né? Você ainda fala, pô, beleza. Mas quando você começa a olhar, tanta coisa começa a pipocar, tanto projeto, você fala, meu, será que é uma oportunidade que eu tô deixando passar? Será que é um scam, né? E é muito difícil, né? Acho que você faz esse trabalho aí, você deve ficar, meu, meio doido, né? Cara, eu sempre falo que existem três coisas que definem o teu resultado dentro do mercado de criptomoedas. A primeira delas é você se posicionar dentro do momento certo, na baixa do ciclo, quando existe baixo interesse, que ninguém está querendo olhar. Isso dali é 80% do caminho. A segunda delas é no momento que você começa a gerar o que a gente chama de efeito riqueza, que é quando o mercado de cripto cresce e as pessoas começam a ficar muito otimistas, você ter coragem de rotacionar a sua carteira e assumir alguns riscos em altcoins. E a terceira delas é você ter a coragem de sair do mercado de cripto. E isso é uma coisa que eu basto bastante na tecla. O mercado de cripto, talvez hoje no mercado financeiro, é o mercado mais cíclico que tem. E quando você lida com mercados extremamente cíclicos, às vezes 2, 3 decisões que você toma no seu portfólio de entrada e saída mudam drasticamente o teu resultado. Então, para mim, investir em cripto é isso. É você, primeiro, ter coragem de entrar na hora certa e sair na hora certa. Isso é a base. E, junto com isso, eventualmente, estudar e selecionar projetos bem fundamentados. Porque isso vai te dar mais solidez e mais paz para você, eventualmente, alocar mais capital dentro do mercado de cripto. Então, muitas das vezes, o que falta nas pessoas, para elas terem paciência ao longo de um ciclo, é entender um pouquinho do mercado para continuarem nele. E você acha que tem momento que você tem que ficar totalmente fora do mercado cripto? Cara, isso é uma pergunta que vai variar muito do grau de risco que cada pessoa quer assumir. Eu, Orlando, não me sinto confortável em ficar 100% fora do mercado de cripto. Mas por quê? Porque quando eu olho o mercado, qual que é a minha tese inicial? Primeira base para eu investir em qualquer mercado. É a pergunta que eu quero que eu me faço. Daqui a 10, 15 anos, esse mercado vai continuar crescendo? Essa é a primeira coisa. Buscar mercados em expansões. Tem um livro que eu gosto bastante, que é do Mark Andreessen. Ele tem um conjunto de posts que ele escreveu de 2007 a 2009. Ele é o fundador da A16Z, o principal sócio de lá, que é um dos maiores venture capitals do mundo. Acho que está entre os 5 maiores venture capitals do mundo. Que são fundos que investem em empresas de estágio inicial. E ele fala que a primeira regra de relevância para você selecionar um investimento exponencial é você buscar mercados que serão grandes, que serão expansão. Quando eu olho para qualquer coisa que existe hoje no mundo, para mim cripto talvez seja o mercado que para mim é mais evidente essa expansão. Por que eu falo isso? Hoje, se a gente pega qualquer pesquisa que você pegar sobre cripto, você vai perceber que de 2 a 3 vezes existe 2 a 3 vezes mais propensão que um jovem da geração millennial investir de cripto do que qualquer outra geração, tirando a geração Z. Então, as duas próximas grandes gerações, os millennials e a geração Z, são as duas gerações mais dispostas a investir em cripto que existem no mundo. Essas gerações se tornarão as gerações mais ricas do mundo até em 2028. Então, o que a gente está passando agora? É importante a gente entender isso. A gente tem 2024. Os próximos 4 anos serão marcados de que os boomers, as gerações mais antigas, perdendo dinheiro e a geração que nasceu na era da digitalização ganhando dinheiro. E cada vez num contexto de mundo mais digital. E cripto consegue agregar justamente para este mercado que está em expansão. Então, quando eu olho para cripto, eu falo, cara, eu não quero estar de fora em nenhuma hipótese. Por quê? Porque para mim é um mercado que está em franca expansão. Evidentemente aqui, por ser um mercado cíclico, o grau de risco que eu vou assumir e eventualmente o grau de alocação que eu vou ter vai variar ao longo das fases do ciclo do mercado. Mas eu acho loucura você não ter nada em cripto. De verdade, eu acho mais louco a pessoa que não tem nada em cripto do A que pessoa que tá 100%. do que a pessoa tá 100%. Porque aí você tá correndo o risco de não estar em algo que tá em pleno crescimento, cara. E que você tá tomando esse risco por uma simples questão de ignorância e de não estar disposto a estudar, não estar disposto a entender aquele mercado e não estar disposto a abrir ao contraditório. Você está pegando, olhando o status quo e assumindo que o status quo vai ser assim para sempre. E na história da humanidade inteira, a gente tem mudanças e mudanças e mudanças e mudanças desse status quo. E mais uma coisa, hoje, e finalmente eu posso falar isso, que talvez há 2, 3 anos eu não poderia, mas hoje eu posso falar isso. Você não estar em cripto, você está apostando contra as maiores gestoras do mundo. Verdade. Hoje, se você pega das Hum. 3 maiores gestoras do mundo, 2,
abriram fundos de investimento em cripto. Se você pega dos ETFs que mais receberam fluxo de capital, 2 dos 10 ETFs que mais receberam fluxo de capital nos Estados Unidos este ano foram ETFs de cripto, foram os ETFs de Bitcoin. E você basicamente está olhando e apostando contra os caras que realmente têm o dinheiro no mercado, os verdadeiros tubarões do mercado. Você tá pegando e falando, cara, esses caras são menos inteligentes que eu e por isso eu vou abrir mão de, eventualmente, estar errado na minha tese. E o legal também, né, Orlando? Você falando isso daí, tem duas grandes empresas aqui do Brasil que estão investindo pesado também nesse ETF, que é o Banco do Brasil, que é uma empresa da Bolsa bem consolidada, né? Tem mais de 200 anos a Banco do Brasil. E também o Banco BTG. Sim. Eles são um dos maiores compradores ali do ETF que teve da BlackRock. E assim, eles vão repassar para os clientes deles. Eles e não só isso, em produtos também, cara. BTG abriu a Mint. BTG é uma empresa que olha para cripto desde 2017, 2018. XP, mesma coisa, já teve suas experiências em cripto. Já tem uma corretora, né? Já tiveram corretora. Não sei o que aconteceu. Acabou fechando, a BTG ainda existe até hoje, que é a Mint. Se você pega outros bancos tradicionais, pô, Itaú agora, Itaú tá super se posicionando em cripto. Eu conheço, enfim, a menina que toca a parte educacional do Itaú, tá fazendo um trabalho super legal lá e estão se posicionando. Então, assim, você pega os bancos brasileiros grandes, relevantes, todo mundo tá se posicionando em cripto porque todo mundo entendeu que existe uma fatia. Mas para mim, mais relevante que isso, cara, se você pega as maiores gestoras do mundo, esse mercado tá sendo posicionado. Se você pega a maior economia hoje do mundo, Estados Unidos, cripto é pauta eleitoral. Cara, é muito louco você parar pra pensar. Há 6 anos atrás, quando eu entrei no mercado de cripto, esse mercado era um mercado de geek, de nerd, que valia poucos bilhões de dólares. Hoje a gente tá falando de um mercado de quase 3 trilhões de dólares, o auge foi 3 trilhões de dólares, agora dá uns 2 trilhões e meio, que é capaz de decidir a eleição do maior país e da maior economia do mundo. E que 2 das 3 maiores gestoras do mundo estão investindo tempo, dinheiro, pesquisa, propaganda e capital político para fazer aprovações de produtos e instrumentos disso. E acredite, esses caras não estão aqui porque a cripto é descentralizada e vai salvar o mundo. Não, eles estão aqui por questão matemática, business, né? dinheiro. Querem ganhar dinheiro. Eles estão aqui por quê? Porque eles sabem que nos próximos 4 anos, a geração mais rica do mundo é a geração que tem 3 vezes mais propensão de investir em cripto. E aí você abre mão, por uma questão de não querer estudar, não querer olhar para isso, de ter algo que tem essa capacidade, essa exponencialidade no seu portfólio. Para mim isso não faz sentido. E quando você diz assim, a geração mais rica, é porque eles vão ficar ricos com criptomoedas? Não. Quando eu digo... ou não? Não, porque são as gerações que vão herdar. Tipo assim, cara, hoje a geração mais rica do mundo são os baby boomers. Geração ali do final da era de guerra, que foram os caras que reconstruíram o mundo, basicamente. Sim. Esses caras ficaram ricos pra caramba. Depois desses caras a gente tem a geração X, e depois desses caras a gente chega na geração dos milênios, que é a geração da década de 80, a primeira geração que viveu essa estrutura tecnológica. O que está acontecendo nesse exato momento? Os baby boomers estão morrendo e seus herdeiros estão se tornando os millennials. Os millennials são a geração que mais propensa a investir em cripto. Então, tipo assim, provavelmente os próximos milionários, bilionários que se tornarão bilionários por serem herdeiros, vão ter esse dinheiro todo vindo da alocação para direcionar para algum lugar. E aí, uma das seleções naturais que eles podem optar é cripto. Tem um estudo muito completo, sempre recomendo quando alguém argumenta contra cripto do ponto de vista de visão de crescimento, que é um estudo da Galaxy Digital, que eles pegaram justamente isso. Eles levantaram todas as pesquisas de 2020 até então sobre cripto, o nível de aceitação de cada uma das gerações e, ao mesmo tempo, o processo de transição geracional. E chegaram à conclusão que vão entrar alguns bilhões de dólares dentro do mercado de cripto só através dessa transição de renda nos Estados Unidos, fora os outros lugares do mundo. Caramba, que legal, hein, Orlando? Então a gente tem um mercado em plena expansão, né? Sim. Criptomoedas. Eu acho muito legal, eu acabo estudando bastante, né? E uma coisa que às vezes você começa a olhar pela usabilidade, né? Então, às vezes, eu presto algum serviço com uma empresa lá de fora e, a empresa consegue me pagar, o dinheiro sai de lá de um país que eu não sei de onde que é, chega em 30 segundos. Chega num clique. Aí você vai ver o Google paga a gente, né? A AdSense aqui. Aí você vai ver o Google tem que avisar o banco, tem que mandar pra cá, tem que esperar abrir o horário 10h30 ali, ele fazer a conversão pro dinheiro tá só no final do dia. Nisso daí já demora uns 2 dias pra chegar o dinheiro. Sim, e isso assim, cara, você tá pegando o caso mais simples de todos, que é o caso de meio de pagamento. Não à toa que a Visa, Mastercard e PayPal entraram de cabeça nisso. A PayPal lançou a própria stablecoin deles.
Por quê? Porque eles estão vendo que isso é o futuro. Nesse último ano, a PayPal se movimentou pra caramba. E, novamente, isso que eu acho que é uma coisa que as pessoas acabam fechando os olhos pra olhar pra cripto. Cara, eu não tô falando de um nerd que acha cripto legal. Eu tô falando da maior empresa de pagamentos digitais do mundo, PayPal, olhando pra cripto e criando sua própria stablecoin. E virando e falando, cara, eu vou criar minha stablecoin porque isso aqui vai ser um canal de pagamentos relevante pra mim, vou investir em lobby político, infraestrutura, toda uma dinâmica pra me preparar pra essa parada. É isso que a gente tá falando. Quando a gente fala de Fidelity, BlackRock, mesma coisa. Cara, Os às caras vezes que movimentam o mundo, né? são os caras que movimentam o mundo se posicionando nisso. E aí você vai entendendo depois a expansão disso. Qual que foi a grande tecla do Larry Fink depois que ele lançou o ETF Spot de Bitcoin? Tokenização. Por que esse cara tá falando de tokenização? Porque basicamente esse cara já tem consciência que o mundo financeiro hoje ele é ineficiente em termos de back-office, de produto, de estrutura. E cripto resolve esse problema da ineficiência. Você pegar e trazer tudo para blockchain, você facilita canais de pagamentos, estruturas e tudo mais. E o mundo já está caminhando para isso. Eu sempre escuto cripto, não, mas o mundo ainda não está digitalizado. Pelo contrário, se você pegar qualquer estudo do BIS, que é o Banco Internacional de Remessas e Registros, que eles estão olhando para todos os bancos centrais, hoje mais de 90% dos bancos centrais do mundo estão desenvolvendo criptomoedas. Para eles, as famosas Central Bank Digital Currencies. Brasil, até 2025, a gente vai ter a nossa criptomoeda. A gente vai ter o Drex, Real Digital, toda a estrutura. E aí a gente vai vivenciar uma era que a maior parte dos bancos do Brasil vão estar entrando em blockchain. Inicialmente para blockchain privada, mas que todo mundo já tem uma visão que vai fazer sentido depois conectar as blockchains públicas, que é a blockchain do Ethereum, blockchain da Solana, blockchain do Bitcoin. Por quê? Porque é lá onde está a liquidez e a facilidade de transação de informações. Então, a gente caminha para um mundo que cada vez mais vai ser digitalizado e que a gente preza por eficiência. E hoje a tecnologia blockchain, especialmente a tecnologia blockchain pública, talvez seja um dos sistemas e uma das estruturas mais eficientes dentro do mercado financeiro. Por isso que eu acredito que esse mercado é em expansão. Não é só porque, eu amo centralização ou fuck the banks. Não, cara. Se você bota na ponta do lápis do ponto de vista de tecnologia, de estrutura, de eficiência, faz sentido. E é por isso que os maiores bancos do mundo estão posicionados nisso. Eles não estão posicionados na coisa que vai matar eles. Eles estão posicionados na próxima etapa e que talvez, cara, eu vou parafrasear uma frase que o Bill Gates falava na década de 90, anos 2000. Cara, que ele falava assim, só existirão 2 tipos de empresas no mundo. As empresas que estão na internet e as que faliram. E hoje é uma verdade. Sim. No nosso recorte temporal 2024, hoje é uma verdade. Se você tem uma empresa hoje, você é obrigado a migrar para as mídias sociais. Se você não migrar para as mídias sociais, você irá quebrar. Exatamente. A dor do fracasso. 5, 10 anos você vai quebrar. E a mesma coisa eu acredito que vai acontecer daqui a 5, 10 anos em termos do mercado financeiro. As instituições financeiras que não se adaptarem ao blockchain, não entenderem toda essa estrutura, não entenderem toda essa dinâmica, não estiverem posicionadas nisso, daqui 5, 10 anos não conseguiriam absorver toda essa evolução. E elas vão ser forçadas a isso. Então, não acho que os maiores bancos, as maiores gestoras do mundo estão posicionando nisso agora porque elas amam a descentralização ou qualquer coisa assim. Ou que isso é um discurso só da galera louca que quer acabar com o Estado. Não, cara, isso é um discurso de eficiência operacional que vai mudar a nossa geração. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.